Queridos alunos e alunas, como é que vocês estão? Espero que tudo esteja bem. Vamos então bater um papo inicial com vocês sobre deontologia e ética médica. Nós já conversamos com vocês que deontologia é uma palavra grega, né, de deontos, que tem a ver com os deveres, e ética é uma palavra que vem do grego morada, ethos, morada, de forma que a nossa disciplina tem como objeto aí tentar trabalhar a ética como atitude, não apenas como uma codificação. Nós sabemos que o código tem interesse normativo, né? Toda a codificação ela foi de certa maneira, na época moderna, feita por Napoleão Bonaparte, o grande codificador. Então ele vai colocar as normas. O pai dele era advogado, né? Então ele tinha interesse em normatizar essas questões e foi o primeiro codificador, na verdade. Vai ficar conhecido na história da humanidade mais como um codificador do que como um general. Perdeu a batalha lá em Waterloo, que fica na Bélgica, ali pertinho de Bruxelas, né? 15 quilômetros de Bruxelas. Existe até hoje lá um monumento onde ele perdeu a batalha. Né? Inclusive tem um leão em cima lá, vale a pena visitar depois na internet, vocês visitem lá Waterloo, 15 quilômetros de Bruxelas. Mas enfim, a codificação é importante. Vimos com vocês no último encontro nosso a questão da codificação e também a Jornada da Alma, um filme que eu espero que tenhamos tempo de debater em sala, um momento que ficou faltando, mas mandei para vocês os slides, então dá para ter uma ideia inicial da importância da ética, então ética como atitude. Vimos também as questões algumas palavras, né? Só recordar com vocês, paciente, aquele que tem paciência, não é o que tem paciência, vocês vão procurar no Google, está escrito lá, paciente, aquele que tem paciência. Cuidado com o Google, às vezes tem informações não corretas. Paciente é uma palavra grega, vem do grego pathos, P-A-T-H-O-S, pathos, que quer dizer sofredor. Lembra que, embora nós estudemos em patologia, né, estudo das doenças, logos, estudo das doenças, para a clínica, patologos quer dizer palavra do sofrimento. Logos em grego é palavra do sofrimento. E é o que nós vamos ouvir dos doentes, né, a palavra do sofrimento, o que eles estão sentindo, o que eles estão pacientes. Clínica, uma palavra grega também, do grego kliné, que quer dizer cama, leito. A clínica se aprende na clínica, onde nós estamos com os doentes. Na verdade, clínica outra palavra importante na questão da ética seria enfermo. Enfermo é uma palavra também latina, de infirmus, quer dizer, não firme. O enfermo é aquele que fica na enfermaria. A enfermaria é o local das pessoas que não estão firmes, que têm dificuldade para deambular, porque quem anda vai para o ambulatório. Então, enfermo é aquele que não está firme. E a palavra também então, paciente, cliente, enfermo, doente. Doente vem do latim dolens. Dolente quer dizer o queixoso, aquele que se queixa. É a razão de ser da nossa profissão. Eu duvido que uma visão, né, humana como a nossa área acaba nos levando, duvido que dê uma formação tão completa do ser humano como a nossa profissão, porque lidar com as patologias humanas, com os segredos que os pacientes nos contam no dia a dia, então tudo se envolve sigilo profissional, ética, comportamento, evitar conversar em casa, com a família, com os amigos. Aliás, havia o grupo Balint. O Balint foi discípulo da Melanie Klein e ele criou, né, esse é um médico húngaro, ele criou lá um grupo Balint, que os médicos conversavam sobre os seus pacientes, sobre os seus casos clínicos. Então, é muito interessante. Outra coisa, há sentido na medicina. A medicina não é uma área que não tenha sentido. Né? O sintoma também tem sentido para o paciente. O sintoma é alguma coisa que faz sentido na vida do paciente. Ele, né, quer dizer, há uma conotação de sentido. Vimos também com vocês que
que tiveram já a bioética no semestre passado, que a importância da bioética que foi fundada pelo Potter, né, em 1971, um livro chamado Uma Ponte para o Futuro, A Bridge to the Future. O Potter é um médico, é um bioquímico, oncologista e de Madison, lá no Wisconsin, um estado do norte dos Estados Unidos, pertinho de Chicago, e ele se aposenta da universidade e começa a pensar nessas questões, uma ponte para o futuro, a bridge to the future, e a bioética implica aqueles 4 princípios básicos que nós até conversamos. Primeiro princípio, a beneficência, fazer o bem, né? Benefare. Beneficência tem a ver com fazer o bem. É o princípio hipocrático, porque o Hipócrates dizia que o primeiro médico não deve prejudicar o paciente. Primo non nocere, primeiro não prejudicar. É um princípio hipocrático. O princípio da beneficência é um princípio paternalista. A nossa medicina é paternalista, do cuidar. O segundo princípio é o princípio da não maleficência, não fazer o mal. Implica também a beneficência. Cuidado, é beneficência, não maleficência, não é beneficência nem maleficência. É cuidado com ciência. Hospital Beneficência Portuguesa. Terceiro princípio da autonomia. Autonomia é um termo extremamente caro a Immanuel Kant, ele que inventa a autonomia, autonomos, própria lei. Temos autonomia, mas não somos autossuficientes, não é verdade? Nós não temos autossuficiência, dependemos uns dos outros, somos seres interdependentes. De modo que, quando se fala em enfermo, né, que eu passei, enfermo, quer dizer, basta um vírus, aí o cara já fica... não fica firme. Uma bactéria, uma patologia que venha e a pessoa não fica firme. Então, enfermo, autonomia. Terceiro princípio da bioética, autônomos, própria lei. E quarto princípio da justiça. E quando se fala em justiça, é um tema... saúde, justiça e educação são termos tão importantes na nossa vivência. Saúde, conviver, como é que diz a definição de saúde da OMS? Perfeito estado de saúde física, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Doença também é uma palavra grega, de paixão, que quer dizer sofrimento, né? Paixão de Cristo. Doença é paixão. Então, justiça, educação, saúde são termos complexos. A vida inteira vamos trabalhar com essas questões, né? Mas o princípio de justiça da bioética trabalha a questão da própria questão da dificuldade de questionar a justiça. Vimos com vocês aqueles mitos, né, para tentar entender um pouquinho a justiça, o direito, a questão o mito de Procrustes ou Damastes, né, aquele ladrão que furtava as pessoas e colocava num leito de ferro. Se fossem maiores, ele cortava a perna, se fosse menor, ele esticava. Era conhecido como esticador, associado ao direito positivo da lei. Na verdade, coloca a pessoa na lei e mede de acordo com a régua que tem. Vimos também a régua de Lesbos, que é uma régua flexível, da ilha de Lesbos, na Grécia, hoje encostadinho na Turquia ali. Então, é medir a régua da equidade, né, do direito natural, né, da flexibilidade, medir com flexibilidade. Vimos também com vocês o mito de Antígona. Aliás, vale a pena assistir uma peça no YouTube da Antígona, se vocês tiverem qualquer hora tempo para poder. Agora estão numa fase mais tranquila, né? Eu recomendo também o filme São José Moscati, San Giuseppe Moscati, no YouTube. Em português, parece que a versão em português do filme no YouTube está mais clara. O texto é mais recente, foi remasterizado, então está mais interessante de assistir em português. Mas quem puder assistir também em italiano, assiste em italiano com legendado. É um filme lindíssimo. San Giuseppe Moscati, São José Moscati, o único médico santo napolitano. Médico italiano já é santo, já é raro. Agora, napolitano santo, mais raro ainda. Nápoles é uma cidade grega, Neápolis,
todo o sul de Roma é Magna Grécia. Então, toda a região da Puglia, Bari, Sicília, Calábria, Nápoles, Salerno, aquela região toda é Magna Grécia, pensamento grego. Outra coisa importante que nós vimos com vocês, o mito de Antígona. Antígona, filha de Édipo, que representa também o direito natural, e Prometeu acorrentado, que está amarrado nas correntes dos princípios legalistas da legalidade. Então, pessoal, não adianta pensar em ética como uma codificação. Decoro todo o código de ética e não sou ético. Sei todo o código, que agora mudou em 2018, perdão. O código era de 2010, já agora em 2018, uma nova modificação do código. Acabou de mudar em 2010, quer dizer, a sociedade evolui, os códigos tentam se aperfeiçoar, mas o importante é ter uma percepção interna ética. Então, veja, codificação é importante, nós vamos ainda abordar mais isso, mas o filme Jornada da Alma, gostaria que vocês refletissem sobre esse filme. Há alguns textos, eu vou depois passar para vocês, um texto explicando bem esse filme. Esse filme tem uma didática muito rica, além da música espetacular, né? E além da tumba laica, do Yiddish, do hebraico com alemão, né? Que é a língua Yiddish dos judeus, e também a língua russa, que vocês veem, maravilha, né? O diretor, por ser italiano, tem uma percepção romântica, né? Ele é de Torino, né? 77 anos atualmente, então tem uma visão extremamente educativa. Ele é formado em ciência política e cinema e é professor em Washington, na Universidade de Washington, D.C., Distrito de Colômbia, lá nos Estados Unidos, trabalhando essas questões também da ciência política. E vocês viram no filme o envolvimento político, a Revolução Bolchevique, o Stalin, a questão da medicina ligada também à questão política. Claro, a medicina é uma área política, né? Quem achar que não, mas veja a importância agora aí dos políticos, né? Todos envolvidos na questão da saúde, como se eles fossem grandes especialistas nessa área. Saúde, justiça e educação interessa a todo o ser humano, não é mesmo? Então percebam essa questão dos 4 princípios da bioética que vocês já tiveram, essa disciplina, né? E disciplina é diferente de matéria. A disciplina tem um caráter didático, quer dizer, a disciplina, depois que você aprende a disciplina, você não fica igual, né? Disciplina é alguma coisa que você aprende e transforma você fica diferente. Não é mesmo? Então, lembra esses 4 princípios: beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, englobados pelo critério da alteridade do outro. Quem é o outro, né? Quem é a outra pessoa que eu vou... Cada pessoa tem uma biografia, tem uma história que nós vamos conversando com o paciente e vamos aprendendo no dia a dia, a história. E a história é diferente, né? Me lembro de um professor de clínica me dizia: é preciso pelo menos 8 consultas para o médico ter uma noção de quem é aquela pessoa, né? 8 avaliações para você ter noção, fazer amizade, fazer vínculo, né? Sem vínculo, acho linda essa palavra vínculo, né? Quer dizer, sem vínculo, há uma igreja em Roma chamada San Pietro in Vincoli, São Pedro acorrentado, né? Tem lá, depois entrem no site, vocês vão ver vínculo, San Pietro in Vincoli, onde ele foi acorrentado. Aliás, São Pedro foi morto ali na Praça de São Pedro, em Roma, naquele obelisco. Tem um obelisco egípcio, tem uma cruz em cima do obelisco. Ali ele foi acorrentado, ponta cabeça, e foi crucificado de ponta cabeça. São Paulo já foi morto ali próximo de Roma, né? Ele foi decapitado, ele foi degolado, e a cabeça dele caiu em 3 lugares, e a cabeça, ao cair, bateu 3 vezes no chão, formou 3 fontes de água. E existe até hoje lá em Roma, se visitar, chama na igreja de São Paulo Tre Fontane. São as 3 fontes onde a cabeça dele caiu. Paulo e Pedro são a base da religião romana. Mas, enfim, da religião cristã, católica, né?
E nós estamos na Universidade Católica, já que não houve queda do Império Romano, houve transformação do Império Romano em Igreja Católica. A grande invenção do Ocidente, a Igreja inventou o Ocidente, é uma invenção do Ocidente. Então veja, ética, voltando lá à deontologia, ética, os princípios. Eu gostaria que vocês revissem bem aquele filme. O filme tem que ser assistido com uma caneta na mão, anotando as falas, revendo, voltando a peça, na verdade. Tem que ter uma percepção de tempo para você poder entrar no filme, encontrar os valores e perceber na questão ética. Agora nós estamos aí num momento crucial, né, que o médico tem que lavar bem as mãos, as unhas curtas, evitar a barba, contamina, tudo que é difícil, né? Certas profissões de saúde são complexas, porque a filha da medicina é Egeia e Panaceia, a grande, né? Egeia, Asclépio tem duas filhas, Egeia, a higiene, a Panaceia, são os equipamentos moldados, a técnica. Então, a medicina é uma técnica, é uma arte de se utilizar de vários conhecimentos. Medicina não é ciência, é uma arte, é uma técnica, é um tequiné, né, dos gregos. Quer dizer, lidar com a questão humana, acolhendo o paciente, ouvindo, não é mesmo? E claro que ao ouvir o paciente, a história não vai ser a mesma contada. Se fizer vínculo, formar vínculo, será de uma forma diversa, diferente. Eu vou enviar para vocês essa semana um texto do Aristóteles sobre ética a Nicômaco. Ele escreveu para o pai dele uma ética. O pai era médico, Nicômaco, Aristóteles, que nasceu lá em Estagira, né? É conhecido como Estagirita, lá perto do Monte Athos, na Grécia, lá quase perto da Turquia, atualmente. Não é? Então, é interessante perceber a apologia de Sócrates, a defesa de Sócrates, e a ética Nicômaco, que ele faz uma carta ao pai, né, sobre a questão ética. Claro que a codificação, os conselhos regionais se preocupam com a questão ética de um certo policiamento e verificação da ética do médico, mas a ética é a morada, né? Onde você mora, como é que é a sua morada interna, tá certo? Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos encaminhar para vocês, eu queria um retorno, ver se, o que vocês acharam, né? Eu espero que nesse momento vocês estejam aí com a família em conforto. Confinamento é uma coisa complexa, né? Isolamento, mas nesse momento necessário, eu acho que tem que seguir as normas aí da higiene, né, e dos cuidados gerais, tá bem? Um abraço para vocês, estou com saudades de vocês, felicidades. Nos vemos aí em breve.